Na Criativa Online, cidade de Jubaíra, Vale de Griçá, representante da Itatim, Val chegando por aqui, vereador daquele município, Fofão também desportista, para falar um pouquinho da Copa Intervale. O Intervale que teve edição ano passado, o campeão foi Elis Medrado, a cidade que está próxima a Itatim, e dessa vez Itatim, Val chegando para disputar essa competição e naturalmente sair um pouco daquele celeiro do futsal. Afinal de contas, o futsal lá já é forte e o futebol de campo também tem se mostrado forte, Val. E nós cada vez mais estamos lutando, vamos unir força com o poder público e buscar parcerias no poder privado para a gente trazer também uma seleção forte, buscando toda essa integração aqui no Vale, que é importante buscar cada vez mais crescer o esporte na nossa região. Já conhecia o Baíra? Já conhecia essa cidade daqui, não? Pela segunda vez eu vim aqui, o Baíra. Gostou? Primeira vez eu vim foi no São Pedro, aqui onde teve uns shows de cantores famosos, tipo Zé Ramalho, e agora estou gostando muito do atendimento, através do amigo Laelso aí, que é desportista, diretor de esporte aqui do município, buscando também com força e com união o crescimento do esporte para todos. Ô Fofão, você que é rodado, mas você roda muito mais para a região de lá, de Castro Alves, aquele lado de lá, mas já conhecia Laelson. Laelson é um grande esportista também, já esteve inclusive no futebol profissional, mas por conta de uma série de situações da vida dele, inclusive uma filhinha que ele tem, ele acabou deixando a capital baiana e voltando para o interior. O que é que você pensa com relação, sobretudo, ao Intervale 2015? Rapaz, para mim, em primeiro lugar, boa tarde. Para mim vai ser um privilégio, né? Que nem você falou, a gente costuma só a região lá. E tá aqui conhecendo novos ares. Cheguei aqui, foi bem acolhido pelo amigo Laelson. Boleiro é boleiro, você conhece, né? Com certeza. Na companhia do nosso vereador, o Aldineca. E peço a Deus que a gente, que nem ele falou, a gente possa vir aguerrido, né? Com aquele ainda recém-campeão lá e vir com esse entusiasmo, né? Do Real Madrid, que é a base da seleção de Itatim, pra gente vir bem forte, se Deus quiser, fazer uma boa campanha e fazer novos amigos, né? Ô Fofão, parece que a proposta, já existe a proposta da construção de um estádio municipal. Afinal de contas, lá existe um campo de futebol, é murado, mas ainda não tem a patente de um estádio. O prefeito atual deseja construir um estádio. O que é que você pensa com relação a essa situação? Peço a Deus, que nem eu falei na última entrevista que eu tirei, eu concedi a você, que isso venha a se tornar realidade, né? Porque é um sonho desde moleque que eu jogo bola, não é de hoje. Peço a Deus que eu ainda possa disputar o intermunicipal por minha cidade. E com meu filhinho lá na arquibancada, torcendo pelo pai, né? Isso é... Mas o futuro a Deus pertence. Ele está fazendo uma boa gestão, agrada uns, a outros não. E assim é feita a política. O poder público, né? Desse jeito que acontece, então, né? Eu peço a Deus que Deus guie ele pelo caminho e que ele aprenda a gostar um pouco mais do esporte que ele está deixando a desejar. Val tá por aqui, Val, Fofão, Val tem que apertar lá. Um abraço forte para Val e também para Fofão, falando na Criativa Online com relação ao Intervale 2015. Intervale 2015, Val, um abraço, obrigado pela atenção. Obrigado mais uma vez pela acolhida aqui da Criativa, e nós estamos lá, com certeza toda a comunidade vai acompanhar esse intervalo com muita credibilidade pela Criativa. Eu também passei a ideia aí para o rapaz, para Juscelino, que quem sabe não vai haver até algumas transmissões pela Criativa. Eu ouvi a transmissão do Bavi, gostei muito e com certeza poderia até alguns jogos da Intervalo venha a ser transmitido, que seria uma grande audiência para toda essa região. Que Deus abençoe a todos e que ilumine a todos que estão organizando, a todos que vão participar dessa grande competição aqui da nossa região. Tá certo, boa sorte, Fofão, um abraço, obrigado pela atenção mais uma vez. Eu que agradeço, você, meu amigo. E queria dizer que desejo sorte a todos, né? Para mim vai ser um evento novo e que a gente se saia bem, né? E muito obrigado. E seja o que Deus quiser. Queria mandar um abraço pra galera que tá lá, que ficou muitos lá, né? Já recebi umas 3 ligações aqui, aí já tá na reunião e tal, tudo preocupado, os boleiros, mas seja o que Deus quiser, que ele tá do nosso lado, do lado de todos. Valeu, Magno. Obrigado. É nóis. Valeu. Um abraço, parceiro. Na Criativa Online, a cidade de Ubaíra, Diógenes Sampaio, Dedé aqui também, Charles Bonfim e também o professor João Francisco acompanhando essa primeira reunião do Intervale 2015. Diógenes, depois a gente fala de futsal, mas vamos falar agora de futebol de campo. O Intervalo está chegando. A experiência do ano passado foi uma experiência bem sucedida, embora São Miguel das Matas não tenha ido à final, mas a experiência foi bacana e por conta disso São Miguel volta mais uma vez, sediando inclusive esse campeonato, essa competição lá em São Miguel das Matas, volta a ser uma das sedes mais uma vez e com certeza sempre que São Miguel disputa uma competição, disputa forte, né? Isso aí, quero parabenizar a Laércio, que é um mentor do campeonato, do Intervale, da segunda edição já, né? E a gente tem que participar, tem que valorizar o esporte e vamos tentar colocar o máximo de atletas da cidade, de São Miguel das Matas, e vamos disputar para ganhar.
Esse ano vai ser para ganhar. Infelizmente, o ano passado nós não ganhamos, mas vamos entrar sempre para ganhar. Pode ter certeza disso. Dedé, o estádio voltando a funcionar hoje. Ele ficou parado por algum tempo, recebeu algumas melhoras, está funcionando inclusive nesta quarta-feira, dia que acontece a reunião aqui em Ubaíra. Domingo já tem amistoso em São Miguel das Matas. Enfim, é São Miguel se preparando em todos os aspectos para sediar e chegar forte nessa competição. Boa tarde, Magno. A gente deu uma parada de um mês para fazer uma reforma no estádio, em termos da pintura. E já prevenindo essa Copa que vai acontecer. Então acho que está de parabéns São Miguel pela segunda vez de novo ser convidado por o Bahia. Nós vamos trabalhar nesse sentido de levar o time até, se não foi na semifinal, no próximo ano, nós vamos lutar para ser o campeão. Diógenes, é claro que aqui o foco é o futebol de campo, mas o futebol de salão também vai acontecer agora no campeonato recente. Já aconteceu uma reunião ontem, amanhã, que é a quinta-feira, vai acontecer também uma outra reunião para selar essa competição, o campeonato de futsal, campeonato local, campeonato municipal de futebol de salão. Isso aí. Nós estamos tentando organizar para começar no dia 14 desse mês e para movimentar o esporte de São Miguel. Nós estamos entrando no intervalo e vai fazer um campeonato de futsal e em 2015 vamos fazer um bom evento aí de futebol e convida todo mundo para participar. Tá certo, Dedé. A gente agradece e dizer que sempre estaremos à disposição, afinal de contas, eu digo sempre, aquilo que é de interesse público e naturalmente do esporte a gente acaba abraçando com mais afinco, porque nós somos também desportistas. Com certeza, Magno. Eu acredito que nós, quando assumia o esporte de São Miguel, teve sempre a dificuldade, mas eu quero agradecer a Charles, que é o presidente da Câmara e vem sempre apoiando o esporte, com o prefeito também. Todas as vezes que eu precisei, ele sempre as portas abertas, e de hoje e a equipe. Então nós vamos trabalhar no sentido de melhorar. Tem umas coisas que está precisando melhorar, nós vamos lutar esse 2015 para melhorar, principalmente o esporte. Tá certo. Um abraço, Diógenes, mais uma vez, à disposição sempre que julgar necessário. Muito obrigado e agradeço a Criativa também por cada vez mais estar incentivando e cobrindo todo o esporte, os eventos. E nosso presidente da Câmara, Charles, e o prefeito Teté, por nos incentivar o esporte de São Miguel das Matas. O intervalo em 2015 já pontapé inicial aqui na cidade de Ubaíra, na reunião primeira para discutir regulamento, tabela, enfim, tudo aquilo que interessa às equipes que vão disputar esse intervalo. São Miguel das Matas volta a ser uma das sedes. O estádio que estava fechado por alguns dias volta a funcionar nessa quarta-feira. Domingo já tem amistoso São Miguel das Matas com Santo Antônio de Jesus. João Francisco fala com propriedade com relação a essa competição e naturalmente sobre o comando da equipe de São Miguel das Matas, João. Boa tarde. Nós estamos aqui para a reunião, né, que vamos tratar de problema, principalmente o problema de quantidade de jogadores, se o campeonato é aberto e quantos podem ser usados. De antemão, a gente afirma que nós temos uma opinião formada a respeito disso, que é de o campeonato se repetir a mesma regra do ano passado. Ou seja, o critério só o goleiro. Nós vamos bater nessa tecla e eu espero que para o fortalecimento do campeonato, a dignidade do campeonato, a serenidade do campeonato, eu acho que deve permanecer o mesmo critério do campeonato passado. Até porque valoriza a prata da casa, não é? O objetivo maior é valorizar o jogador do seu município e da sua cidade. Exatamente, nós que estamos nos propondo a disputar o intermunicipal, a gente usando as peças que nós temos em casa, a gente já sabemos, no caso a gente já podemos saber o que temos para trabalhar no possível intermunicipal. Domingo tem amistoso São Miguel das Matas, Santo Antônio de Jesus. Domingo nós jogamos contra Santo Antônio de Jesus, um amistoso. Nesse amistoso também vai ter o critério de só jogadores dentro da casa. Lógico, obviamente que nós não estamos sem goleiro, nós vamos usar um goleiro de fora. Tá certo. João, um abraço, obrigado pela atenção. Obrigado. Bené chegando por aqui, que é de Jeriçá, Paquera também aqui do lado, para falar um pouquinho na Criativa Online, Rádio Hoje Brasil. Eles que estão sofrendo um pouquinho de Jeriçá, por quê? Porque infelizmente ainda não existe estádio naquele município, mas a seleção é uma seleção forte, tem representação em toda a região, volta a disputar o intervalo com força, com propriedade, para falar dessa situação, Bené. Com certeza, Magno, não tem estádio, mas o prefeito já está correndo atrás. Eu acredito que por esses 3 meses as obras vão reiniciar. E Jiquiriçá vai vir disputar o intervalo, sim, em cima de muita dificuldade, mas vamos fazer o possível para representar bem o município. Bené, essa competição tem uma situação peculiar no regulamento, ou pelo menos teve no ano passado, que é valorizar a prata da casa. Ano passado abriu apenas para o goleiro. Esse ano já se discute algumas modificações, mas me parece que a maior coerência é manter
essa valorização da prata da casa, valorizar os jogadores que são da casa. Essa é a essência do Intervale. Foi assim que ele foi criado, com esse objetivo. É verdade. Foi assim, eu fui um dos favores, fui a favor, o meu voto foi a favor no ano passado de permanecer a prata da casa. Só que no decorrer da competição nós vimos que tem posições que precisa, né? Que não temos na cidade, tem carência nas posições. E esse ano está indo com a hipótese de se abrir para 5 atletas. Se for para votação, eu voto para abrir para os 5 atletas. Jiquiriçá vai sim contratar os 5 atletas. Se for para 3 atletas, nós vamos contratar os 3. E eu acho bom, até porque dá um nível maior na competição, certo? Quem não quer ver jogadores de destaque vir jogar o Intervale? Então é bom para o próprio andamento do campeonato. Tá certo, então. Paquera, chega aqui, Paquera, por favor. Obrigado, Bené. Um abraço para você. Paquera, para falar um pouquinho na Criativa Online também com relação ao Intervale. E vocês que já têm experiência em Santo Antônio de Jesus, você comanda também uma equipe Santo Antônio de Jesus, comandou esse ano uma equipe lá no Campeonato de Santo Antônio de Jesus, sabe o que é comandar uma equipe para disputar uma competição em alto nível. O Intervale está no alto nível, né? Com certeza, é uma competição que a cada ano que passa vem crescendo. E o Vale aqui está de parabéns por organizar um campeonato de um porte imenso. Hoje a Intervale já tem cidades aí deixando de disputar, tem um intermunicipal para disputar o Intervale. Espero que esse ano seja uma competição realizada com o máximo de sucesso possível, que as equipes venham forte para disputar esse campeonato, e Jiquiriçá, sem dúvida alguma, vai estar presente e vai representar o município da melhor forma possível. Eu quero o que fazer com relação a contratações, se for abertas essas contratações, nos municípios em que enfrentam dificuldades das mais diversas. Nós sabemos que todos os municípios brasileiros enfrentam dificuldades. Não existe Secretaria Municipal de Saúde, de Esporte, quando existe a diretoria, não tem dotação própria. Com todas essas dificuldades, como contratar jogador, Paquera? Eu acabei falando isso com o Bené hoje. O futebol amador está caro, né? A gente tem que, primeiro, observar o que a gente tem de melhor, a famosa prata da casa, e ver as posições carentes do que o município precisa, para, com bastante critério, com bastante calma, a gente ver e acertar nos jogadores certos, que venha comprometido para jogar, porque a gente sabe também que o sul aqui da Bahia tem muitos campeonatos, e nessa hora a gente tem que saber o jogador certo de trazer, porque aí vai começar aquele mercado, né? Vou jogar em tal cidade que já me deu X, que me deu X, e a gente não quer entrar nessa questão para não estourar o orçamento. Mas os municípios também, com certeza, muitos deles terão dificuldades N. Sim, em alguns municípios falta zagueiro, nos outros faltarão lateral, nos outros faltarão meias, nos outros faltarão também centroavante. A situação não é semelhante para todos os municípios, não? Com certeza, né? Aí agora a gente tem que esperar a bola rolar para a gente ver mesmo como vai andar o campeonato, né? Como vai ser, se vai ser fácil ou difícil a gente trazer um jogador. A gente já tem surpresa aí, né? Quem sabe jogador até a nível fora do Brasil para estar representando Jiquiriçá nessa competição. Tá certo. Paquera falando na Criativa Online, Rádio Hoje Brasil, aqui na cidade de Ubaíra, na cobertura, primeiro encontro, Intervale 2015. Na Criativa Online, na cidade de Ubaíra, Vale do Jiquiriçá, Laelson, para falar um pouquinho do Intervale 2015, primeiro encontro, primeiro momento, mas me parece que a realização da primeira edição, que foi bem sucedida, já facilita essa segunda edição, que tem quase 100% de equipes a mais do que aquelas que disputaram a primeira edição, que teve Elis Medrado como campeã, Laelson. Com certeza, boa tarde, Magno, boa tarde a todos os ouvintes e toda a equipe da Criativa Online. Com certeza é um evento que a gente está indo para a segunda edição. Graças a Deus, a primeira edição ela foi um sucesso, superamos até a expectativa, e esse ano a gente já vem para o primeiro congresso técnico, onde acreditamos que haverá necessidade de estar fazendo mais um congresso para estar finalizando e dando início à competição. Hoje a gente tem aí 21 cidades pré-confirmadas e mais 7 aí que estão em processo de análise aí. Então a gente tem praticamente 100% de certeza que teremos um número maior do que 20 cidades participando na edição 2015. É um evento que, graças a Deus, vem tomando uma dimensão boa. A gente está saindo do Vale do Jiquiriçá, como falamos na primeira edição. Hoje a gente tem cidades lá da Costa do Dendê, do Baixo Sul, com certeza, do Recôncavo, Sul Baiano. Temos aí agora adentrando também a competição a cidade de Itatim, que é o semiárido baiano, naquela região de lá. Temos Muniz Ferreira, do Macedo Costa. Então, enfim, a competição ela vai tomando a dimensão e, graças a Deus, vai se concretizando, se calendarizando. Esperamos que a cada dia que passar ela possa estar crescendo aí.
Como é que você consegue reunir energia para fazer isso tudo? Porque são eventos esportivos de voleibol, nós percebemos futebol de base, semana passada, no final de semana passado, no domingo, uma Copa aconteceu aqui, corrida, enfim. Como é que reúne energia para isso tudo? Rapaz, na verdade é aquela sede, aquele sonho de todo desportista e às vezes o incentivo de alguns colaboradores. A gente sabe que a gestão pública ela tem nos apoiado aqui, mas às vezes precisamos do apoio de alguns colaboradores. Isso que nos motiva, a gente vê também a aceitação e a concretização dos eventos. A gente vai se superando, a gente vai se realizando e a gente vai sempre correndo atrás aí. Tá certo, e apoio não pode faltar, né? Sempre você encontra apoio aí, tanto do poder público quanto apoio também das pessoas que trabalham contigo e do esportista no geral, né? Com certeza, é essencial a gente ter fé em Deus e ter o apoio do setor público. E também é indispensável o apoio da sociedade civil, aí, dos desportistas, que graças a Deus aqui na nossa cidade nunca falham quando a gente precisa. Aí, eles estão sempre ali para colaborar, independente de opção política, independente de amizade, independente de modalidade esportiva. A gente tem sempre o apoio dos amigos, dos colaboradores, dos esportistas, e isso também é que vem nos alegrando e nos incentivando a estar continuando aí nessa batalha aí. Boa sorte, um abraço. Valeu, um abração. Tá certo, Laelson, para falar aqui. Rodrigo está por aqui, ele está dizendo que não quer falar, mas enfim, ele está trazendo aí, colaborando a equipe de Jiquiriçá nessa competição. Ele que é filho do prefeito lá, Valdemar, e fala um pouquinho com relação ao que ele pensa no intervalo. É também desportista, joga futebol, sabe da importância que tem manter o futebol vivo, Rodrigo? Eu fui morar em Salvador, né, há uns 10 anos, só que eu era muito apaixonado por futebol. E aí, quando eu vim morar no interior, eu participei de 2 associações, inclusive através de uma associação com o Paulinho. Paulinho, que é o Paquera, né? O Paquera. E aí o pessoal me chamou para conversar através desse intervalo, sobre o intervalo. E aí a gente resolveu brincar na reunião para ver como é que a gente podia fazer para colocar o município de Jiquiriçá para participar do intervalo. Eu acho muito importante porque aí vai estar divulgando um pouco mais o esporte dentro de Jiquiriçá, que isso é muito importante. Que é uma educação física, né? E você sabe da força que tem a seleção de Jiquiriçá, né? E a força que tem de Jiquiriçá no esporte. Eu cresci com vários amigos meus jogando bola desde menino, e os meninos jogam muito bem, mas não teve aquela facilidade de se fazer testes e se expandir a nível Brasil no esporte, no futebol. Então essa possibilidade de disputar o intervalo para o município de Jiquiriçá, para a seleção de Jiquiriçá, vai ser muito importante. Rodrigo, você que, como já disse, morava em Salvador, mas teu pai já esteve prefeito daquele município, você também é de Jiquiriçá. Como é que você avalia a Jiquiriçá de hoje com relação a Jiquiriçá de 8 anos atrás, quando teu pai esteve prefeito naquela oportunidade também? Eu acho que hoje a gente está, vamos dizer assim, mais focado na administração pública, em melhorar as secretarias, de forma que a comunidade venha a se beneficiar com a gestão pública. E através desse intervalo é uma forma da gente estar demonstrando ao município que as pessoas podem sim estar se beneficiando com o poder público e estar se alavancando, tanto na saúde como no esporte, educação, e isso é uma forma da gente falar que a gente está apoiando a sociedade. Você sabe da importância que tem o término daquele estádio, né? Mais de 50%, quase 90% das obras já estão concluídas, falta pouco para concluir, mas parece que alguns entraves ainda existem para que aquele estádio não saia do papel. A gente tem uma empresa que iniciou a obra na gestão anterior. Sim. Só que a gente tem alguns problemas, porque falta de comunicação, de dados, de informação com a gestão pública, com o governo. Prestação de contas. Prestação de conta da obra. E a gente veio iniciando isso nessa gestão, só que a gente não tem como mudar a empresa que faz a obra. Então a gente deu entrada para que tivesse essa alteração, a obra viesse para o município, para que a prefeitura pudesse estar metendo mão na obra do estádio, só que a gente perdeu esse recurso. E esse recurso, ele tem um prazo. Ele é um recurso federal, né? É um recurso federal. Ele tem um prazo para se cumprir a obra, até a gente poder requisitar a obra novamente.
Só que hoje a gente tem o penúltimo e último repasse do estádio, União, né? não foi liberado ainda no momento, por isso que a obra está parada. Isso consta a empreiteira comunicando para ao quem não município. entende, a União repassa um valor, você faz a prestação de conta daquele valor, ela repassa uma outra parcela, faz a prestação de contas até ela repassar a parcela final. E como não aconteceu, parece, a prestação de contas da primeira parcela, o recurso ficou travado, né? Pois isso. Teve o repasse de 25%, teve o repasse de 50%, falta o repasse de 80% e o de 100% que é a conclusão da obra. Por isso que a obra ainda está parada. Tá certo, então. Rodrigo, boa sorte, obrigado pela atenção. Sempre que for necessário, Criativa Online, afinal de contas, aquilo que é de interesse público é também interesse nosso. Um abraço, obrigado. Obrigado. Valeu, parceiro.